Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos falar agora sobre como utilizar provas de concursos passados e editais, tanto editais de concursos passados quanto editais presentes de um concurso que você vai fazer. Tá? Essa primeira tela, ela fala especificamente sobre a necessidade de que você se envolva, que você se esforce, que haja um trabalho pessoal para que você consiga estudar de forma eficiente para o seu concurso. Eu chamei a atenção aqui para uma pequena alegoria que eu fiz entre o estudar e o jogar futebol. Esse texto que está aqui, ele estará disponível, eu vou indicar onde vocês vão encontrar esse texto, vão encontrar as provas, os gabaritos e um pouquinho mais de material. Tá? Então eu não vou ficar lendo para vocês. Vocês vão ler esse material, ou você para o vídeo e lê, ou você acompanha o vídeo depois você baixa o PDF e lê. Fique à vontade, é como você preferir fazer. Aqui nesta tela eu fiz algumas traduções livres de trechos de autores de matemática e de cálculo, autores conhecidos e que fizeram observações muito interessantes sobre o nível de dificuldade e a necessidade de envolvimento em exercícios, em que você não pode ter um exercício fácil demais, não pode ter um exercício difícil demais, e o quanto é importante que você faça por conta própria. Por isso, volto a chamar a atenção. Ninguém aprende assistindo vídeo. Ninguém aprende assistindo o professor em sala de aula resolvendo questões. Ele até te dá uma dica, o vídeo te dá uma dica, mas você precisa estar longe da sala de aula, longe do YouTube, sentar e fazer por conta própria. Você tem que fazer da mesma forma que será no dia do concurso. No dia do concurso não vai ter ninguém para te ajudar, não vai ter internet para você consultar. Então você precisa treinar da forma mais próxima possível da realidade que você vai enfrentar no dia do seu concurso. Portanto, quando você baixar uma prova em branco para você fazer, baixe o gabarito, mas não olhe o gabarito. Coloque-se na situação mais próxima possível. Você veja no seu edital qual é a hora que começa a prova. Vai ser no domingo às 8 da manhã? Então você vai fazer o seu simulado domingo às 8 da manhã. Avisa todo mundo para não te incomodar, desliga o telefone, desliga a televisão, se isole e faça igualzinho, no mesmo horário, nas mesmas condições e com o mesmo tempo para fazer a sua prova que está previsto no edital, no dia que você tiver que fazer. Pegue as provas passadas e faça sem consultar. Não colhe, não consulte livros, cadernos, aqui, ó, até aqui já destacado o que você não deve fazer. Você não deve consultar nada dessas coisas aqui. Tá? Leia com atenção essa parte aí do texto, ok? Deixa eu lhes falar agora sobre as questões de múltipla escolha. Questões de múltipla escolha são muito importantes para quem aplica a prova. Por quê? Porque torna fácil a correção da prova, dar pontos. Nas escolas, o professor que faz múltipla escolha tem menos trabalho, é claro que sim. Só que a múltipla escolha, ela tem um lado péssimo, uma faca de dois gumes. Por quê? Muitos alunos podem, uns candidatos num concurso, alunos em sala de aula, simplesmente chutam. Então isso dá uma falsa noção de que conhecem a matéria. A múltipla escolha é péssima para o aprendizado, mas ela é necessária, principalmente quando se tem um concurso enorme, em nível nacional, com milhares de pessoas fazendo o concurso, como é um Enem, por exemplo, fica uma coisa complicada querer que tudo seja corrigido à mão. Então, alguns concursos, eles trabalham com duas fases, como esse aqui, por exemplo. Olha, você faz um concurso, a primeira fase normalmente é a múltipla escolha, e quando dá uma peneirada, diminui o número de candidatos, aí entra uma segunda fase que tem algumas questões, ou todas são discursivas. E a própria redação é a grande questão discursiva de qualquer concurso. Então, o que você deve fazer? Você deve fazer a sua múltipla escolha, aprender a técnica de fazer uma questão de múltipla escolha, de forma a você ganhar tempo. Mas quando você terminar a sua prova, fez o seu simulado, você precisa fazer essas questões como se elas fossem discursivas. Por quê? No meio do desenvolvimento de uma questão é que é possível você analisar onde é que você errou, qual foi o conhecimento que lhe faltou para concluir aquela questão. Isso, aliás, é algo que eu fazia quando tinha algum aluno para ajudar. Eu pedia para ver os livros, as anotações de sala de aula, os cadernos,
as provas, os trabalhos, tudo que ele fez. Por quê? Olhando as soluções, a gente consegue encontrar as fraquezas, as necessidades de correção. Então faça isso também. As suas questões de múltipla escolha, resolva-as como se fossem discursivas. Resolva da melhor forma possível. Depois você vai ao gabarito. Aquelas que você acertou, beleza, parabéns. Mas o mais importante que você está estudando são aquelas que você erra, porque elas indicam o caminho a seguir. Cada questão que você deixar em branco, não souber fazer, né, ou chutar e errar, e mesmo que você chutar e acertar, todas essas são questões que você no fundo não sabia. E a partir do momento que você verificou, eu não consegui fazer essa questão, o que você vai fazer? Aí você vai estudar esse ponto específico no seu material de estudo. Hoje é muito fácil você se viciar pelo que as escolas têm feito, os professores têm feito. Muitas vezes eles indicam, olha, você vai fazer do livro, das 60 questões do livro, você vai fazer a 1, a 15, a 27 e a 32. Faz 4. E depois na prova cai uma igual. Apenas mudando os valores. Isso é viciar. Isso não é aprender. Isso é dar uma certa cola autorizada. Então, pegue a prova, faça por inteiro, pegue seu livro, faça por inteiro. Lembre-se, aqui, ó, as questões que você chutou e acertou não valem. Elas são consideradas questões nas quais você falhou. Essas questões você também precisa ser honesto consigo mesmo, né, e com o seu orientador, o seu explicador, o seu professor particular, para que você saiba por onde andar, qual o caminho a seguir para você ganhar em eficiência e ter sucesso no dia do seu concurso. Eu coloquei essas fotos aqui desses 3 físicos para falar uma história interessante. É uma sequência de professores e alunos, né? Um bom professor e um aluno dedicado, ele cria uma cadeia, uma sequência de sucesso. Vamos começar falando aqui do J.J. Thomson. Esse cara aqui é nada mais, nada menos, o cara que descobriu o elétron. E o elétron como partícula. É uma parte bem interessante da história. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1906. E olha que coisa interessante, o filho dele também foi físico. Também ganhou um prêmio Nobel em 1937, provando que o elétron tinha uma característica ondulatória. E aí a gente entrou naquela situação, o elétron ele é partícula ou ele é onda? Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E foi esse cara aqui e o filho dele, que de certa forma deve ter sido aluno do próprio pai, orientado pelo próprio pai, ambos, imagine, pai e filho, ambos ganhando um prêmio Nobel. Pois bem, o Thomson ele foi orientador de Rutherford. Rutherford foi o cara que também ganhou um prêmio Nobel. Agora, curioso, ele era físico, mas ganhou um prêmio Nobel de Química, tá? Pela descoberta das reações nucleares, da transmutação de elementos nas séries radioativas. Esse foi o cara que começou a física nuclear. E por último, aqui nesta sequência que eu estou colocando, Chadwick. Chadwick, que foi aluno de Rutherford, foi o cara que descobriu o nêutron. Então a gente tem aqui a estrutura do átomo sendo conhecida por uma sequência de professores e seus alunos. E por que eu coloquei isso aqui? Para demonstrar o quanto um professor que é atento à formação do seu aluno consegue influenciá-lo bem. E ele só vai conseguir fazer isso olhando nas suas questões, no seu material, no seu desenvolvimento, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. A múltipla escolha não mostra isso, só as questões discursivas. Bom, aqui eu estou colocando uma imagem do Google Drive do material que eu separei para estudar para o Colégio Naval. Tá? Eu coloquei aqui provas, gabaritos do Colégio Naval no concurso de 2021 para matrícula em 2022. Tá? Deixa eu fazer um zoom aqui para nós podermos ver melhor o que eu estou colocando. Então, o que eu disponibilizei lá? Tá? E esse é um padrão que eu pretendo adotar para as próximas provas que forem ser solucionadas aqui no canal. Tá? Este vídeo será colocado no YouTube e este texto será colocado, né? O PDF desse texto. Então aqui nós temos o edital, é importantíssimo conhecer o edital,
Aqui nós temos provas e gabaritos. E aqui nós temos os temas da redação, ok? Também coloquei aqui o link para acessar este material. E este link está transformado em um QR Code aqui que você pode acessar pelo seu celular, baixar, colocar no e-mail, etc. Então, este é o material que eu preparei e deve ser complementado por livros didáticos da escola, livros adequados, indicados para determinado concurso. Bom, agora chegamos ao ponto mais importante. Em especial, os adultos que estão estudando para um concurso, muitas vezes enfrentam um problema de falta de base. Não tiveram uma formação adequada, ou até tiveram, mas esqueceram uma parte daquilo que foi estudado. Então, como é que a gente pode lidar com esse problema? Tá? Quando eu coloco aqui que você precisa lidar propedeuticamente, isso aqui significa que você tem que ler a matéria numa ordem adequada. Volume 1, depois volume 2, depois o volume 3. Dentro dos volumes, você tem que seguir a ordem das páginas que o autor colocou. E como é que você faz isso? Você pega, mas eu já fiz a faculdade, vai cair matemática no seu concurso. Então você tem que pegar material, e eu particularmente, eu tenho coleções de livros completas, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o nível superior de matemática, de física. Então eu entregava esse material e falei, olha, dá uma revisada. Os primeiros livros você vai passar um dia, 2 para dar uma revisada. Só procura aquilo que você não se lembra mais e dá uma focada. O que você se lembra, passa direto. Então, passando rapidamente pelos volumes iniciais e um pouco mais detidamente naqueles que você vai encontrando os tijolos que faltam para a sua construção, você vai repondo. E não é adequado pular etapas. Eu vou até demonstrar o porquê. Então, a primeira abordagem, né, para se fazer esse estudo é a abordagem propedêutica. Ela é a mais completa, ela é a mais eficiente, tá? Ela demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais do que o uso das provas e dos editais de uma forma instrumental. Embora demore um pouquinho mais do que essa segunda abordagem, é muito mais rápido do que quando você estudou isso pela primeira vez. Então, não se assuste. É uma forma eficiente, ela não vai te tomar tanto tempo assim, embora tome um pouquinho mais do que a abordagem instrumental. Tá? Mas vamos falar agora da abordagem instrumental. A abordagem propedêutica, ela imita, ela retoma, ela refaz aquilo que você fez desde que você aprendeu a ler e escrever. Você primeiro estudou a primeira série, depois você foi para a segunda, depois você foi para a terceira, e assim você foi seguindo. Desde a primeira série do fundamental até o último ano da faculdade. Há uma ordem a ser respeitada. Essa é a abordagem propedêutica. Aqui, por exemplo, eu peguei uma grade curricular de um curso superior lá do Rio de Janeiro, demonstrando, veja bem, aqui, olha. Esta matéria que está aqui isolada, ela é pré-requisito, é o que está sendo indicado por essa seta aqui, para essa outra matéria aqui. Ela é pré-requisito, ao todo, para 4 matérias. Então, se você não estudou, não passou, não fez o mínimo necessário nesta matéria, você não poderá fazer mais 4. Então, isto aqui, que está claramente, explicitamente posto por uma universidade, às vezes não está tão explícito assim no ensino médio, no ensino fundamental, mas existe. E isso precisa ser seguido para que haja uma compreensão adequada da matéria. Ou seja, essa construção é mais ou menos como construir um edifício. Você precisa fazer o primeiro andar de forma sólida para que ele suporte o segundo andar, e depois você vai fazer o terceiro andar, e assim sucessivamente. Falemos finalmente da forma instrumental. A forma instrumental, ela é adequada para quem já tem uma boa base. A pessoa que realmente tem apenas uma ou outra lacuna. Então, o que a pessoa faz? A pessoa vai fazer a prova. Eu errei a questão 15, ou não sabia a questão 15. É sobre derivadas.
Então, ele vai dar especificamente no capítulo das derivadas e estuda o capítulo das derivadas. Só que derivada depende, por exemplo, de funções. Bom, mas se a pessoa tem uma boa base e ela se lembra de funções, ela pode ir direto para o capítulo de derivadas, né? Então, essa escolha entre fazer de uma forma propedêutica mais completa e na ordem, ou instrumental, achei aqui um problema, estudo só esse problema e volto para a minha prova, vai depender do quanto se tem de repertório, de uma base bem feita. Quanto pior a sua base, menos provavelmente você vai poder utilizar uma abordagem instrumental e vai precisar de uma abordagem propedêutica. A imagem que eu coloquei aqui foi uma imagem que eu encontrei na internet. Eu nem assisti esse vídeo, mas eu achei bastante interessante, que é uma correção de uma questão discursiva, em que o professor interagiu com o aluno. Depois vocês até deem uma olhadinha, se quiser vocês pesquisem, né? Eu não pesquisei porque me é suficiente o que foi colocado aqui, tá? A descrição dessa imagem aqui. Tá? Correção de prova, viraliza, e o professor deu uma série de incentivos aqui ao aluno. Foi uma coisa bem legal. Dificilmente um professor com várias turmas, com muitos alunos por turma, vai conseguir dar essa atenção. Então, mais uma vez, torna-se importante. Faça as questões de forma discursiva e analise para encontrar aonde foram as falhas, onde estão as lacunas a serem preenchidas nesse seu reestudo, nessa sua reconstrução para se preparar para um concurso. Aqui eu coloquei um outro exemplo que para mim foi surpreendente. Este é um livro de química bem atual, muito didático, que me surpreendeu. Por que me surpreendeu? Porque as grandes divisões do livro são chamadas de focos, né? Então tem um foco e esse foco tem vários capítulos. Ao início de um foco, ele declara qual é a interdependência entre os capítulos. Olha aqui, ó. Você, para estudar o capítulo 6b, precisa ter estudado o capítulo 6a, assim sucessivamente. Existe aqui um capítulo 6d que é pré-requisito para o F, o G e o H, ok? E também declara quais são os pré-requisitos de outras partes do livro, aqui no caso do foco 5, e de um capítulo inicial chamado Fundamentos, uma parte chamada Fundamentos, que retoma a matéria lá do ensino médio. Então é difícil ver um autor tão preocupado com a didática, dando essas dicas tão valiosas. Isso é mais um exemplo, mais uma demonstração de que há uma sequência importante a ser seguida em qualquer material, qualquer estudo que se faça, há uma sequência a ser respeitada. E essas sequências, além de ser respeitadas dentro do capítulo, pode haver uma necessidade de capítulos anteriores para que se faça a coisa de forma sólida, para que se faça um esforço que traga resultados e não que se perca tempo. E já que eu falei sobre tempo, vamos a um terceiro ponto, que é o estudo pelo edital. O estudo pelo edital é fundamental para poupar tempo. Por quê? Porque ele te diz o que você precisa estudar e assim você não fica estudando o que não vai cair. Né? Exemplo aqui, esse aqui é justamente um pedaço do edital do Colégio Naval, do concurso Colégio Naval, e veja, analisando seu edital, o que você percebe? Que é pedida a geometria plana e não é pedida a geometria espacial. Então o que você vai fazer? Você vai estudar a geometria espacial? Não, você pula essa etapa, você aproveita o tempo. Porém, o edital também tem um outro lado. Às vezes, determinados itens ou tópicos que estão no edital ampliam. Né? Então, aqui eu demonstrei como é que conhecer o edital te poupa tempo, porque restringe o que você precisa estudar ao que vai ser cobrado. Mas, por exemplo, aqui, ó, colocar interpretação de texto e redação. Interpretação de texto e redação envolve praticamente toda a gramática. Então, quando coloca algo assim no edital, fica um pouquinho menos importante. Continua sendo importante, mas fica um pouquinho menos importante, porque não exclui coisas que não estão aqui. Você não vai encontrar aqui os modos verbais. Não está aqui, ó, modos verbais. Né? Modo indicativo, subjuntivo, não está aqui claramente.
listado no edital, mas é necessário para a interpretação de textos e para fazer redação. Então, não está escrito, mas você precisa aprender os modos verbais. Bom, para quem estuda e para quem vai fazer um concurso, a gestão do tempo é uma coisa essencial. Porque antes da prova, a gestão do tempo faz com que você consiga aprender o máximo possível do que objetivamente vai ser útil na prova. Durante a prova, a gestão do tempo permite que você conclua a prova e conclua bem, com a maior pontuação possível. Essa gestão do tempo durante a prova, a gente vai olhar durante a resolução das questões. Agora eu só estou tocando nesse assunto, né? E após a prova? Após a prova, a gestão do tempo também é importante. Por quê? Após a prova, você precisa pegar a sua prova com calma, refazer e sanar as dúvidas, novamente, das questões que você não tinha segurança de qual o caminho, qual a solução, e você precisa fazer isso logo. Por quê? Normalmente há um prazo para recursos, e o recurso é válido. Se você encontra uma questão que o gabarito está errado, ou tem duas possíveis respostas, você precisa entrar com um concurso, com recurso contra essa prova. Por exemplo, esta prova aqui que eu coloquei esse pedaço de edital aqui, esta foi uma prova de 40 questões, que 6 questões tiveram seu gabarito alterado. Na verdade, 4 as questões foram anuladas e 2 o gabarito mudou. E essas coisas acontecem em função dos recursos. Então imagine, se você fez a sua prova, você viu o gabarito, viu que tinha diferenças do seu, e você está seguro que a sua resposta foi bem feita, você precisa correr para apresentar o seu recurso. E os recursos são válidos. Nesse caso, 15% da prova mudou por conta dos recursos. Então, o tempo depois da prova também precisa ser muito bem utilizado. Bom, agora eu coloquei 2 telas que vocês devem ler com atenção sobre bibliografia. Qual é a importância, o que acontece quando o edital traz bibliografia, o que acontece quando ele não traz bibliografia, mas eu posso resumir em 3 pontos. Quando há bibliografia, o seu estudo é orientado. A bibliografia fundamenta os seus recursos. É importante dizer, no livro tal que consta na bibliografia, isso dá mais peso ao seu recurso. E também define a questão com relação a polêmicas, porque existem autores que não concordam a respeito de tópicos, né? Em direito, em português, em gramática. Existem algumas situações em que há uma discordância entre os autores. Então, se a banca colocou um determinado autor e o outro não, então você já sabe, opa, é a desse autor aqui que eu tenho que seguir, é a opinião dele que vai orientar a prova. Agora, se colocou 2, ou, como está aqui, disse que o que está no edital não exclui outros, então significa que não podem cair questões de temas polêmicos. Você tem que ficar atento. Se não tinha bibliografia, ou se a bibliografia não era fechada, ela abria para outros autores, se cair uma questão em que há polêmica, em que não há consenso, e você errou a questão, faça concurso. Então, mais uma vez, é importante, necessário, indispensável conhecer bem o edital e dar uma olhada com cuidado na bibliografia que é apresentada. Bom, tudo isso posto, né? Aquelas solicitações de sempre: curta o vídeo, e recomende, repasse, inscreva-se no canal, e eu vou me permitir uma telazinha a mais, um pouquinho fora do tópico. Por quê? Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de profundas desuniões, um tempo que preocupa pela violência. Então vamos só lembrar, olha só, essa aqui é a sua bandeira, não é do fulano nem do beltrano, tá? A do fulano é essa aqui, a do beltrano é essa aqui, tá? Nós somos brasileiros e a gente precisa criar pontes e não muros. A gente precisa unir um país e não rachar um país, ok? Muito obrigado a todos.